Olá, bom dia. Nosso segundo dia da nossa conferência missionária. Go! Vão pelo mundo todo. E hoje nós estamos aprendendo sobre uma missionária brasileira, Esther Duarte Costa. O que será que essa missionária tem a nos ensinar? O que essa missionária tem a ver conosco? Será que a gente se identifica em algum momento com ela? Será que a gente já conhece ela ou tem participado um pouquinho do que ela tem já compartilhado com a gente nem sabe sobre o que ela anda fazendo, o que a gente anda já tendo em mãos algum material dela, a gente nem sabe? Mas até o final dessa história, até o final dessa semana, a gente vai saber como que a gente conhece ela hoje em dia. E a Esther, como nós vimos, ela é uma menina normal, comum, é uma menina que nasceu em 1929 e ela morava num sítiozinho pequeno, não tão pequeno, porque tinha lavradores, né, do avô dela, então ela fazia muitas coisas lá e ela se divertia muito e aprontava muito também. E também nós vimos que lá ela aprendeu a ler e a escrever dentro da sua própria casa dos avós, né? Então, lá em 3 meses ela aprendeu, mas aprendeu também muito sobre palmatória, sobre se ajoelhar no milho. Mas, finalmente, um belo dia, eles conseguiram ter a sua própria casa. E ela estava muito feliz, mas ao mesmo tempo que ela estava muito feliz, aconteceu algo muito triste. Ela descobriu que a mãe dela estava com tuberculose. A mãe dela, Dona Formosina, estava com tuberculose e eles tomaram uma decisão. Então, o pai dela mandou as duas para a capital, para Recife, porque lá tinha mais condições. E foi neste lugar, na casa da avó Maria, que era a mãe da Dona Formosina, que ela conheceu a Jesus Cristo. Foi através dessa avó que fazia o culto doméstico, levava ela para a escola dominical, para a EBF, por várias programações que tinha na igreja, que ela largava seus afazeres domésticos porque ela se importava com a vida espiritual de Esther. E a Esther toda feliz, finalmente, né? Porque ela estava conhecendo a igreja, participando da igreja. Finalmente chegou o Natal. Ora, você sabe o que é o Natal para uma criança? Imagina o Natal, que vai aprender sobre Jesus, que Jesus é o Salvador, que é o nascimento de Jesus, mas que toda criança também gosta de ganhar presentes. E ela estava toda feliz, porque naquele dia ela iria para a igreja e ela sabia que lá na igreja tinha uma árvore de Natal e que debaixo da árvore de Natal tinha uma caixa com presente com o nome dela. Mas a mãe dela, naquele dia, começou a passar mal. Sentiu muita dor de cabeça, estava se sentindo com mal-estar. E a vovozinha dela falou assim: Esther, a gente não vai poder ir na igreja. A sua mãe está passando mal, eu preciso ver o que a sua mãe tem, tomar conta dela. E a Esther saiu correndo, foi para debaixo da sua mangueira predileta e ficou ali, chorou, né? Mas ela ali muito triste, chorando, ela orou ao Senhor. Ela orou ao Senhor e contou tudo que ela estava sentindo, as tristezas dela, todas aquelas coisas que estavam incomodando ela. Ela orou. E aí ela lembrou de um versículo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Naquela mesma hora, ela sentiu uma paz. Quando ela veio aquele versículo que a vovó Maria tinha ensinado a ela sentiu uma paz muito grande no coração. E ela percebeu que Deus estava ali cuidando dela. Quando de repente ela escutou: Esther, Tezinha, que era como ela tinha o costume de chamar ela, era o avô dela que estava chamando ela lá da casa. E ela foi correndo até a casa para saber o que tinha acontecido. E quando chegou lá, o vovô falou assim: você não sabe o que aconteceu? A sua mãe melhorou, a sua mãe está se sentindo melhor. Então se arruma, que eu vou ficar com a sua mãe para você, e você e sua avó poderão ir para a igreja. A Esther já estava pronta, não pensou 2 vezes. E naquela vez foi a primeira vez que Esther experimentou
Jesus cuidando dela. Ela viu que Jesus estava andando ao seu lado. Mas passou o tempo. Esther, como eu contei, era uma menina muito levada. Ela esqueceu. Ela esqueceu do que tinha acontecido e ela mentiu. Ela estava brincando debaixo mesmo dessa mangueira, que ela estava brincando lá de balanço, e eles estavam apostando quem é que conseguia pular do balanço, mais alto do balanço, né? Saía, dar um pulo e ia ser mais longe. E ali a Esther machucou aqui o braço bem feio mesmo. Só que todo mundo, com medo da bronca que iam levar, chegaram lá contando que ela tinha tropeçado na raiz da árvore e tudo mais. Mesmo assim, a avó cuidou do braço dela e tudo mais. Mas olha, a mentira tem perna curta, né? Logo, logo descobriram toda a verdade. A mãe da Esther deu uma senhora surra nela e a Esther tomou horror à mentira. Porque se Esther, ela já estava andando com Jesus e ele é a verdade, ela aprendeu com Jesus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Lá em Efésios 4:25. A gente tem que largar a mentira. E Esther aprendeu realmente que se ela está andando com Jesus, ela precisava largar a mentira. E passou-se o dia. E foi se passando os dias, a Esther teve uma ótima notícia. E mais ainda, a avó dela, Maria, ficou mais feliz ainda. A dona Formosina, a mãe de Esther, recebeu a Jesus como seu salvador. Era uma alegria muito grande naquela casa. A avó Maria estava tão feliz porque a neta já tinha aceitado Jesus como salvador. Agora a nora tinha aceitado Jesus como salvador. Era muita alegria para dona Maria. E olha, logo depois a dona Formosina, ela foi batizada. Na Igreja Batista de Recife ela foi batizada. Na igreja lá, ela ficou muito feliz, como eles ficaram. Mas a dona Formosina continuou muito doente. Muito doente. Ela quase não melhorava. E ela estava cada vez mais com saudade. Lembra do pai da Esther? Pois bem, o pai da Esther estava lá ainda, no sítio, lá no interior, naquele sítio Urubutinga. Oh, que nomezinho que eu escrevi assim no papel, até para me lembrar desse nome. Urubutinga, que ele estava lá naquele sítio lá cuidando das plantações, mas ela estava com saudade, então ele resolveu. E ele veio ao encontro da filha e da esposa. E aí deixou lá as plantações, lá as coisas lá com o pai e com os irmãos e veio para junto lá da esposa. E aí ele começou a trabalhar em um monte de coisa, até em circo, em espetáculo no meio da rua, ele foi trabalhar. Mas olha, não deu certo não, nada deu certo. E sabe para onde ele foi? Ele resolveu então procurar um emprego, trabalhar, sabe onde? No Rio de Janeiro. Ele veio para cá, para o Rio de Janeiro, que eu tô aqui no Rio de Janeiro, então ele veio para cá, para o Rio de Janeiro. E foi para o Rio de Janeiro que ele chamou as duas logo para poderem virem para o Rio de Janeiro. Então, em 1939, veio a dona Formosina e a Esther vieram aqui para o Rio de Janeiro. Ora, era tudo muito bonito, como elas acharam bonito, olhando assim. E antes de chegar aqui no Rio de Janeiro, ainda deram uma paradinha na Bahia, conheceram um pouquinho, porque o navio não veio direto, pararam no porto da Bahia, conheceram um pouquinho Bahia, vieram para o Rio de Janeiro, aí vendo Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Nossa, como elas ficaram maravilhosas. Que elas não viajaram em primeira classe não, tá, gente? Viajaram em terceira classe, que elas eram bem pobrezinhas. Mas elas estavam muito felizes porque elas estavam vindo aqui para o Rio de Janeiro e iam se encontrar com o pai dela, né? Então, a primeira casa que elas foram para a casa de uma tia em Nilópolis. E em Nilópolis, ele passou um tempinho na casa dessa tia, mas logo em seguida foi para uma vila bem pobrezinha e ali ficou. E aí passou mais um tempo ainda, a mãe da Esther foi piorando, ela precisou ficar internada em Cascadura, no hospital para tuberculose. E aí
a mãe da Esté internada, a Esté foi morar com uma tia chamada Otacília. Era uma crente, era uma pessoa muito boa, que gostava muito de Esté, porque Esté também ajudava muito ela lá. E a Esté começou a frequentar uma congregação batista. E foi lá nessa congregação batista que a Esté ganhou o seu primeiro Novo Testamento, de um seminarista responsável por essa congregação. Então, a Esté estava muito feliz, que ela tinha vindo, olha só, tinha vindo para o Rio de Janeiro, foi para a casa de uma tia Nilópolis, da casa de Nilópolis, ela foi para uma vilazinha pobrezinha. Quando a mãe foi internada, ela foi para a casa de outra tia, Otacília, que aí essa tia, Otacília, teve um motivo muito forte que precisou viajar, teve que viajar, e Esther teve que ficar com os vizinhos. Olha só a vida de Esther, ela não tinha casa não. Ela ia de casa em casa, casa em casa, casa em casa. E esses vizinhos eram católicos e ela teve que ir na igreja católica com eles, porque ela respeitava, porque estava na casa de outras pessoas. E aí, quando essa tia volta, em vez de ela ir então para Nilópolis, elas vão para Anchieta. Vão para um sítio em Anchieta, né? E aí, nesse vai e vem, Esther ia lá e visitava sua mãe. Só que a mãe de Esther foi piorando, não foi melhorando. A Esther visitava a mãe, olhava lá na janela, conversava com a mãe. O pai dela visitava a mãe uma vez por semana, né? Mas quando a mãe de Esther estava com 33 anos, ela faleceu. E a Esther faltava um mês para completar 11 anos, né? E aí a Esther ficou triste pela perda da mãe, mas a Esther sabia que a mãe foi morar lá no céu e que ela estaria sendo cuidada por Deus. E ela sabia também que a própria Esther, agora sem a mãe, ela também estaria sendo cuidada por Deus, né? E aí, quando isso tudo aconteceu, quando viu que a mãe tinha falecido, o pai levou então a Esther para morar no centro do Rio, ó, lá no centro do Rio, na Praça da República, numa pensão. E desde aquela época, o Rio de Janeiro também era bem já famosinho, né? Não era bem diferente do que é agora. E dentro da pensão houve tiroteio lá, um cara que tentou matar uma mulher, um monte de coisa. Aí o pai resolveu, então, assim, não, a gente não pode ficar aqui, isso aqui não é lugar para você, é perigoso. Aí a Esther volta para casa da tia Otacília. Chato, né? Ela não tem lugar para ficar. Ela vai para casa de uma tia, para casa de amigos, né? E aquela coisa vai. Então ela vai visitar uma tia, outra tia, Anísia, em São Gonçalo. Olha só, Nilópolis, né? Ela já foi para Anchieta, centro do Rio. É o que vida dela. E agora ela estava indo para São Gonçalo, para casa da tia Anísia. E quando chegou lá, o pai dela conversando com todo mundo e tudo mais, conversa, explica o que aconteceu na pensão, e aí fala que ela vai passar lá alguns dias, que vai ficando. Aí resolvem que a Esther teria que ir para um orfanato. Olha só, Esther tinha o pai que ainda estava vivo, tinha um monte de filha, tinha outra avó lá, né, a avó Maria, e resolvem que a Esther tinha que ir para o orfanato. Apesar de Esther já ter 11 anos, resolvem que a Esther teria que ir para o orfanato. Será que a Esther vai para o orfanato? Será que esse é o plano de Deus? A Esther parar lá no orfanato? Será que Deus tem um plano para ela lá? O que será que vai acontecer com a Esther? Se ela for para o orfanato, será que ela não vai? Amanhã a gente vai saber, tá bom?